Eu vou mostrar agora para vocês como a gente pode trabalhar com operações booleanas. Então, eu vou construir uma linha curva. Eu vou atribuir uma espessura para essa, o que seria uma parede. Vou colocar 25 aqui. É como se eu estivesse construindo uma parede, a espessura de uma parede aqui com 25 de espessura. E vou fechar essa figura para que eu possa fazer um push-pull. Feito isso, eu vou selecionar esse objeto e vou criar um grupo. Olhando de frente, eu vou fazer um outro desenho. Vou fazer um pouco ao lado, como se eu fosse fazer uma cobertura. Vou atribuir uma espessura também, agora um pouquinho maior, vou por 40 e vou fechar a figura. Então, eu tenho uma figura fechada que eu posso dar push-pull no outro sentido. E vou selecionar, com 3 cliques eu também seleciono, eu posso ou abrir uma área em volta da figura para selecioná-la, ou eu posso dar 3 cliques e ele vai selecionar toda a geometria do objeto. Com o botão direito do mouse eu vou criar o grupo. No item estrutura eu vejo que eu tenho 2 objetos, um e o outro, como eu não atribuí nenhum nome, todos eles aparecem como agrupar. Se eu olhar de frente, eu posso selecionar esse objeto, apertar M, e mover esse objeto, não preciso nem pegar nele, eu posso pegar aqui do lado e mover esse objeto para uma outra posição aqui, de modo que esses 2 grupos, eles se interseccionem. Estou fazendo isso porque eu quero gerar uma forma a partir dessa intersecção. Eu quero criar uma parede que seja curva, porém que ela também, ao mesmo tempo em que ela é curva, ela sobe e desce. Então, para isso também eu vou fazer com que essa figura fique um pouquinho maior. Eu tenho aqui uma ferramenta que é o escalar, que eu posso ampliar o tamanho do objeto, e se eu pegar esse objeto pelas extremidades, eu aumento o tamanho total, nas 3 dimensões desse objeto. Então, eu aumentei o tamanho desse objeto para que ele passe por toda essa minha parede. E o que eu quero fazer, eu quero recortar, eu quero criar uma operação booleana para recortar uma parte dessa parede. Estando aqui com o botão direito do mouse, com o objeto selecionado da parede, eu tenho a opção aqui, interseccionar faces com o modelo. Quando eu faço isso, vejam que ele criou algumas linhas, com o botão direito do mouse aqui, ocultar esse objeto, e eu vou aqui também ocultar esse objeto. Essas linhas que ele criou são as linhas de intersecção desses 2 objetos, porém essas linhas elas não estão em nenhum daqueles grupos. Os grupos ocultados, eles vão aparecer bem apagadinhos aqui na estrutura. Então, com o botão direito do mouse, eu consigo reexibir esses grupos para que eu tenha esses objetos. Esse daqui eu posso ocultar mesmo, e esse outro grupo aqui eu vou desassociar. Quando eu faço isso, ele deixa de ser um grupo e as linhas que são coincidentes com a geometria dele passam a fazer parte daquela superfície, porque ela está numa posição que toca aquela superfície. Olha que interessante, eu tenho aqui na vista frontal, eu tenho um conjunto de linhas e superfícies que eu posso descartar. Essas linhas e superfícies, elas não me interessam, porque se eu quero um objeto final que seja aquela curva com aquele contorno a partir da vista frontal, eu não preciso, vou voltar, eu não preciso dessas partes de cima. Então, como é que eu seleciono? Para eu selecionar um objeto, eu tenho alguns jeitos de selecionar. Eu vou desenhar uma linha aqui para explicar. Se eu selecionar um objeto da esquerda para a direita, ele tem que estar inteiramente dentro da área que eu delimitar, caso contrário, ele não será selecionado. Desse jeito, se eu tiver 2 linhas e fizer essa seleção, apenas a linha pequena será selecionada, porque apenas ela está inteiramente dentro da área selecionada. De outro modo, se eu vier com o botão da direita para a esquerda, vejam que o tracejado, agora eu tenho um retângulo tracejado delimitando a área de seleção. Isso significa que ele vai selecionar não apenas os objetos que estão dentro dessa área, mas também aqueles que cortam essa área. Portanto, se eu fizer esse tipo de seleção da direita para a esquerda, ele vai selecionar ambas as linhas. É com esse princípio de seleção que eu vou fazer a seleção aqui das superfícies e das linhas que eu desejo, porque da direita para a esquerda eu não preciso ter as linhas inteiras nem as superfícies inteiras dentro da área selecionada. Feito isso, eu selecionei aqui, eu posso então apagar
E se eu desejar, eu posso também excluir essas outras linhas e superfícies. Vejam que eu tenho o objeto final desejado, porém ele está oco, porque eu apaguei aquela linha que existia aqui. Eu poderia desocultar aquele objeto que está oculto. Eu vou primeiro selecionar esse objeto e criar um grupo para não perder esse conjunto. Eu vou reexibir esse objeto, vou selecionar esse objeto e pedir para interseccionar as faces com o modelo. Eu vou ocultar essa daqui e eu vou ocultar essa daqui para que ele crie aqui essas linhas. Essas linhas eu vou desassociar para que quando eu tenha isso daqui aconteça a mesma coisa. Ó, ele funde e aí eu tenho então o objeto fundido aqui. E eu tenho a minha linha curva e as minhas superfícies. A minha superfície também aqui. Então, agora que eu tenho a linha e a superfície, eu posso reexibir esse grupo, desassociar para que essa linha, essa superfície grude nesse grupo, colocar uma corzinha, vou pegar um material e atribuir uma cor a ele. E aí, então, tendo toda essa geometria, eu posso criar um grupo e aí sim eu tenho a parede final que eu desejava. A parede que, olhando de cima, ela tem esse formato curvo e olhando de frente, ela tem esse formato curvo. Espacialmente, ela tem essa constituição. Assim, eu posso utilizar o encontro dos objetos como fonte para modelagem. Pensando nos princípios de operação booleana, em soma, subtração, eu posso sempre estar trabalhando com essas intersecções de objetos para criar as arestas que interseccionam os objetos para a partir daí construir a modelagem que eu desejar. Ok, pessoal? Um pouquinho complexo, mas com potencial muito grande de criar formas muito diferentes. Obrigada!